final de semana, mas ao mesmo tempo o bastidor está muito agitado, né, Rogério Scarione? Ontem o Conselho Deliberativo aprovou a transformação do Coritiba em uma sociedade anônima do futebol. Hoje é a vez dos sócios votarem. A votação começou às 10 da manhã e vai se estender até às 2 da tarde, né? Quando terminar o bate-pronto, termina também o prazo de votação dos sócios que se habilitaram através do site coritiba.eleiçãoweb.com, né? O Coritiba que está buscando aí esse novo projeto, e ainda vai faltar depois a aprovação da Justiça, da recuperação judicial para consolidar toda essa mudança, hein, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Eliane Júnior. Boa tarde também a todos os meus colegas aí de bancada no Bate Pronto, e um super boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News. É verdade, Eliane, um dia bastante movimentado no Couto Pereira. Na verdade, o Coritiba vive dias bastante movimentados, né, durante a sua vida política. Isso porque ontem existiu a votação do Conselho Deliberativo, que acabou aprovando a venda da SAF. Nós vamos falar um pouquinho mais no próximo bloco sobre isso. E o sócio Coxa Branca, aquele que está adimplente com o clube, ele poderá também votar hoje, até às 2 horas da tarde, de forma online. Basta entrar no site do clube ali, seguir alguns protocolos. O sócio é necessário que mude a sua senha para poder realizar o voto, e terá até às 2 horas da tarde. Logo após o bate-pronto, o torcedor Coxa Branca que quiser saber do resultado, que fique de olho aqui nas redes sociais do RIC Esporte Clube, no Twitter e também no Instagram, que nós vamos estar apurando e divulgando o resultado dessa votação. Falando um pouquinho sobre o time do Coritiba agora, voltou a treinar ontem. O elenco se reapresentou após ter tido uma segunda-feira de folga. O Coritiba que voltou no domingo de Cuiabá, após o jogo contra o Dourado, que acabou empatando fora de casa, e ontem foi folga geral pro grupo. Apenas dois jogadores do elenco. Ontem eles se reapresentaram. Na segunda-feira, folga pro grupo, apenas 2 jogadores treinaram, e foram os jogadores que não estiveram presentes na viagem. O atacante Zé Roberto, que estava suspenso, e também o Aleph Manga, esse que foi reintegrado e ontem treinou novamente com os seus companheiros após quase 3 semanas. Esses dois, né, estão à disposição do técnico Antônio Carlos Zago para essa partida dificílima do próximo domingo contra o Palmeiras. O Zé Roberto, o Zago já deu indícios ali de que conta com ele, inclusive para o time titular. Após o jogo contra o Cuiabá, o Zago acabou falando sobre o jogador, acabou falando que conta com ele, que é um jogador que deve estar retornando ao time na próxima partida. Já o Aleph Manga, aí tem uma questão que passa muito pelo lado físico, né? Como ele perdeu ali alguns dias, até semanas de treinamento, ele teve um prejuízo ali, né, nessa parte. Então agora o Zago, junto com sua comissão técnica, vai analisar quais são as condições do Manga e se ele poderá, né, estar disponível para pelo menos compor o banco de reservas na partida contra o Palmeiras. Ontem o presidente em exercício Glenn Stenger esteve presente nos estúdios da RIC, ele esteve conosco aí na Jovem Pan News e falou que essa decisão é única e exclusivamente do treinador. Então quem decide se o Manga viaja e se o Manga estará em campo é o Zago. Então agora fica aí, né, por conta do treinador. Quem ainda não volta para essa partida é o zagueiro Thiago Dombrowski. Ele que se machucou na partida contra o Vasco da Gama, acabou saindo no meio do jogo, onde era a sua estreia pela equipe profissional, e desde então está entregue ao departamento médico, ainda não iniciou ali o processo de transição para o campo, não está treinando com bola, então a gente já descarta esse retorno do Thiagão ao time do Coxa. Outro jogador que também ficou fora dos treinamentos e está sendo monitorado é o meio-campo Marcelino Moreno. Ele teve uma pneumonia viral constatada, né? Ficou de fora da última partida, não atuou contra o Cuiabá por conta disso, foi internado no último final de semana, recebeu alta médica no domingo, e desde então o clube tem monitorado ali a situação para ver como o jogador acaba respondendo ao tratamento e se ele poderá voltar. Ainda é uma dúvida para o jogo. Outro jogador que também ficou em dúvida, mas já está treinando, já passou por uma bateria de exames, já refez inclusive alguns exames e não teve nenhum problema constatado, foi o Caio César.
ele que assustou bastante a torcida do Coritiba e também os seus colegas, né? Quando ele caiu desacordado ali aos 29 minutos de partida lá em Cuiabá, e até foi uma cena bastante chocante, né? Porque ele cai de uma forma feia, então o torcedor ficou bastante receoso, o departamento médico também teve uma preocupação ali especial com o jogador, mas ele acabou passando a noite em observação em um hospital local, e aí, né, voltou com seus companheiros, fez alguns exames já em Curitiba, mas está tudo certo. Caio César volta a treinar normalmente e estará à disposição do Zago para essa partida dificílima contra o Palmeiras fora de casa. O Coritiba tem aí agora o Aleph Manga à disposição, Janaína. Ontem até o presidente Glenn Stenger estava aqui com a gente no estúdio. A nossa enquete era justamente: você escalaria Aleph Manga como titular? Eu perguntei. E a galera ele, sim, né? A galera galera, 99,8% Manga joga, né? E o presidente, ele até foi enfático, ele falou: olha, essa é uma decisão do treinador, o Manga foi reintegrado, voltou aos treinamentos, né? E tá na mão do Zago decidir se o Manga vai ser titular ou não. A decisão, a definição, enfim, sobre o time, sobre a equipe é do treinador. O Manga está disponível, ele ficou um tempo afastado, né? Desde que foi surgiu o nome dele na operação penalidade máxima, houve aquela indecisão, cogitou-se a rescisão, depois a suspensão, aí ele foi só afastado, o contrato, o presidente até explicou, né, a questão jurídica também, né, de você tomar alguma medida e as consequências dessa medida. Então o Coritiba está dando um crédito ao Manga, porque ele não foi julgado pela justiça, ele ainda não é condenado por nada, ele está só como suspeito de envolvimento numa fraude, mas que até agora não se provou nada contra ele, né? Então ele não foi julgado, como aconteceu, por exemplo, com o Romário lá do Vila Nova, que já foi julgado pelo STJD, já foi banido do futebol, né? Então o Coxa vai esperar que o Manga tem os recursos aí para se defender, ele alega isso que é inocente. Isso pode levar tempo ainda, né? Assim, foi rápida a definição com o Romário, por exemplo, né? E sinalizou Sim. mais ou menos o caminho que o STJD deve seguir aí com os próximos a serem julgados, né? E a operação está andando, há uma expectativa já de uma divulgação de uma terceira fase, já, inclusive ontem eu estava Outros lendo nomes. Uma implicação em jogos do Campeonato Paulista e Gaúcho desse ano. Ontem havia uma notícia exatamente citando isso, que há suspeita de manipulação de cartões e apostas em jogos do Paulistão e do Gauchão desse ano, em alguns jogos, que não interferiram na decisão do campeonato, mas que nas primeiras fases indiretamente acabaram tendo a participação dessa quadrilha envolvendo jogadores também de alguns clubes. É uma situação complicada, né? Porque desde o início, na verdade, o Manga ele foi apenas citado ali, ainda não tem nenhum julgamento quanto à situação dele, que pode vir a ter, né? Depois ele pode vir a ser condenado, mas até então não. E o problema foi que ele acabou ficando afastado e a questão física, né, acaba pesando, porque é um jogador de alto rendimento, fica 2-3 semanas parado, isso acaba impactando de certa forma, mas o Manga é um jogador decisivo. E pode ser que daqui a algum tempo, né, quando ele realmente for julgado, enfim, acabe novamente desfalcando o Coritiba. Eu vejo como meio que um momento de desespero, na verdade, do clube, que precisa desse resultado e sabe que o Manga é um jogador que pode definir uma partida, né? Pode ajudar o Coritiba nesse momento de crise. Porque talvez, né, então não tivesse nem afastado ele no início, porque desde o início ele não estava sendo julgado, ele apenas teve que prestar depoimento, né? Mas acho que o afastamento foi um reflexo uma medida emergencial, impacto, né? Porque todos os clubes estavam afastando, né? Alguns afastaram, alguns não, né? Teve jogador que teve o nome citado e tal, mas no Atlético o Pedrinho foi afastado e foi desligado, né? Saiu do hotel, da concentração, né? Ele ia jogar meia hora no Brian Garcia. O Brian Garcia estava lá também. Garcia os também. Dois estavam lá no Rio Grande do Sul no jogo contra o Inter. Exato. Então aí, claro... Assim, foram colocados no avião e despachados para Curitiba, né? Mas é que o peso de um Aleph Manga para o Curitiba é muito maior, né? Se a gente for ver em questão de reposição, hoje o Curitiba
está extremamente desfalcado, né? E está vivendo um momento muito complicado na temporada no Campeonato Brasileiro. Então, obviamente que o Manga é um ativo do clube, é um jogador que o Coritiba investiu, inclusive, né? Comprou parte dos direitos dele, agora pagou recentemente. 2 milhões, Então, isso impacta não só em campo, né? Acho que nos bastidores, financeiramente, todo o dinheiro que foi investido no jogador. Então, é um jogador que tá aí, tem o direito de ser utilizado pelo clube, assim como ele tem o direito de jogar também, né? Porque até o momento ele é inocente porque nada prova o contrário, né? Exato. Então, acho que tem que aguardar aí a questão processual e aí é uma opção do Zago, né? Acredito que ele deveria utilizar o Aleph Manga enquanto for possível, porque é importante, é um jogador que é um diferencial do clube. A gente sabe que às vezes também não tem algumas oscilações, às vezes também passa por algumas dificuldades. Eu acredito que talvez agora ele encontre até um impacto emocional, né, por conta disso, mas deve estar com muita vontade de jogar, né? Deve estar com muita saudade de voltar para os gramados. Poxa, ele é atacante, artilheiro, ele se fez na Série A no Coritiba, né, desde o ano passado. Então, acho que tudo isso pode trazer um impacto positivo diante de uma partida que se torna mais uma vez o jogo da vida do Coritiba.